Fala galera do primeiro ano, nosso encontro de hoje, tudo na paz, na tranquilidade aí. Vamos ao nosso encontro da nossa aula de filosofia. Vamos filosofar nesse dia de hoje. Turma, então, nossa aula de filosofia e vamos começar a trazer agora os nossos pontos importantíssimos para o nosso encontro de hoje, a nossa videoaula e questões importantes aí que vão cair na avaliação do terceiro bimestre para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, particularmente nós já estamos, né, tanto na aula de História e tanto na aula de Filosofia, falando do Renascimento, tá? Então, nós já vimos aí que o Renascimento é o nome que se dá a um grande movimento cultural, que foi uma grande mudança na sociedade, que atingiu praticamente as camadas urbanas da Europa de uma maneira forte, né? E olha que nós estamos falando de um período em que não se tinha os veículos de comunicação que você tem hoje, né? Que são as redes sociais, mas que com a ajuda e a invenção da imprensa de Gutenberg, justamente, e a necessidade, o desejo humano de mudar, tudo isso realmente alcançou o lado positivo, né? Bom, então a partir de agora nós temos que destacar que a primeira coisa que é importante para a nossa análise. O que se tinha naquele período era valorizar, né, os valores da cultura grego-romana, né, que fizeram parte daquela sociedade daquela época, era valorizar a cultura grego-romana, tá? E se desenvolver em cima de uma estrutura feudal capitalista. Então, a primeira pergunta era como você deveria fazer isso, né? Como você deveria fazer essa junção, como você deveria fazer esse contato, né? Através dessa ideia, em cima ainda de uma sociedade feudal, totalmente uma população que vivia da agricultura. Então, tem muitos pontos ali para serem destacados, mas a necessidade humana de mudança foi tão grande que o Renascimento ele teve sucesso, sim, tá? E um sucesso muito forte a partir daí neste grande desenvolvimento que realmente vai marcar toda a sociedade como um todo. Então, o que se destacava a partir de agora, era justamente um movimento baseado nas ideias da filosofia humanista, né? Valorizando o ser humano, valorizando a arte, valorizando o corpo humano, né? Através daí, levando as ideias das virtudes que tanto Aristóteles, Sócrates, tanto outros indivíduos realmente reprogramaram e pensaram. Então, a partir de agora, nesse exato momento, há um ponto importantíssimo, né? O lado humanístico dentro do Renascimento é valorizar o ser humano e justamente aquilo que o ser humano pode transferir de melhor. Este conhecimento que o ser humano adquire além do tempo e este conhecimento que o ser humano passa para o outro. Talvez o que vai transformar a sociedade é o desejo de mudança, de transformação, que é uma transformação social ali, tá? Então, a partir daí, né, nós temos as obras literárias, né, que foram produzidas durante o Renascimento, né, e essas obras literárias, elas eram baseadas no racionalismo e na perspectiva humanística, universalidade e a recuperação de tema da antiguidade clássica naquele momento, tá? E a perspectiva humanística, tá? A recuperação de temas dentro da antiguidade clássica e do racionalismo através da análise humana, tá? Deste renascimento que vai levar o lado humano a recuperar o seu olhar da sociedade. Então ele olha a sociedade e ele vê que ele pode construir a sociedade
Ele pode se doar pela sociedade e ele pode fazer muito mais pela sociedade. Então é a transformação. Na verdade, não é a negação do divino ou a negação de Deus, mas é justamente levar o homem como o centro a partir de agora para um lado importante. O homem agora, ele é o agente transformador da sociedade. Ele pode transformar a sociedade. Ele pode mudar a sociedade, pode mudar o ambiente a qual ele vive a partir de agora. Bom, e aí, né, dentro desse mundo do renascimento, né, algumas coisas acontecem, né, porque nem tudo era paz. Na realidade, nós temos agora alguns pontos a destacar que são momentos até delicados, porque no momento em que o ser humano quer mudança, ele luta pela liberdade de expressão, ele também luta pela liberdade religiosa, ele luta justamente pela busca de uma mudança social. Então, muitos pensadores e religiosos, tá? Religiosos que estavam ligados a essa nova visão da filosofia, tá? Vão surgir a partir de agora com pensamentos esses que muitas das vezes vão desafiar até mesmo a estrutura da Igreja Católica a partir de agora, mas ao mesmo tempo vai trazer um novo olhar e uma nova visão do cristianismo, né? Então, o cristianismo ele também passa a estar um pouco fragmentado em alguns setores. E a figura importante que vamos destacar agora é João Calvino, tá? Bom, João Calvino foi um teólogo cristão francês, né? Ele particularmente experimentou muito das teorias de Martinho Lutero, ele comungou das teses de Lutero, mas João Calvino, como todos os outros, não seguiu 100% Lutero, porque Calvino teve uma visão bem diferente daquilo que Lutero pregava, né? Bom, embora comungou da reforma de Lutero, tá? Que está presente até os dias de hoje, ele trouxe um novo olhar e daqui a pouco eu vou falar, daqui a pouquinho o tio Léo vai falar qual é esse olhar que que João Calvino teve, né? Então eu vou falar já já sobre essa questão e também fazer um paradoxo, né? O que Lutero pensava e o que João Calvino pensava, tá? Vamos falar disso aí. Bom, primeiro que suas teorias, né, foram bem sucedidas, sim, tá? Principalmente na Suíça, tá? Que era o seu país de origem, na África do Sul, nos Estados Unidos, tá? Então vocês estão aí com a tela, com o visor. Então vocês estão com o texto. Então no livro de vocês podem marcar essa parte aí que é importantíssima aí. Faz essa anotação no caderno que é importante para avaliação. Então os Estados Unidos, né? No futuro, quando estivermos falando dos Estados Unidos, vamos falar muito sobre o sul dos Estados Unidos e vamos falar sobre as teorias calvinistas nos Estados Unidos e nos Países Baixos, principalmente ali na África do Sul, tá? Que justamente tem uma ideia de protestantilismo totalmente diferente até aqui do Brasil, tá bom? E nós vamos falar sobre isso. A ideia principal é que Calvino ele era um pouco mais refinado, né, do que Martinho Lutero. Embora seja refinado, Calvino ele era assim, duro com as suas palavras, mas Calvino sabia justamente convencer, tá? Essa grande burguesia, tanto é que todos os países mencionados acima, né, a maioria deles, tiveram justamente uma visão calvinista de um cristianismo totalmente diferente até do que Lutero ofereceu na Reforma Protestante, tá? E por volta de 1550, Calvino escreveu o Rei, tá? Eduardo, até um protestante, encorajando ele justamente nas reformas que ele tanto queria atribuir. O rei Eduardo VI fez acolher os pensamentos de Calvino, tá? Dentro dessa grande análise e perceber o que poderia ser produtivo no país. Bom,
Na realidade, nós temos um racha aí, porque com a liderança de Maria Tudor, o catolicismo ele volta a regressar à comunidade britânica, tá? Então há uma briga, uma batalha ideológica ali das ideias católicas, das ideologias católicas e das ideologias calvinistas, tá? Dentro do próprio reinado ali, dentro da coroa britânica, justamente sobre esta questão. O lado importante é que o rei Eduardo VI, ele particularmente, né, ele aceitou as teorias calvinistas justamente porque ele queria um governo muito mais dinâmico e um governo mais livre das ideias religiosas. Então, ele queria justamente levar o país a um desenvolvimento sem a intervenção da Igreja Católica. Por isso que ele deu apoio ao Calvino, porque queria queria um governo totalmente seu, que pudesse ser neutro de qualquer tipo de ideologia ou ação de qualquer outro pensamento. Por isso que ele viu, nesse exato momento, que as teorias calvinistas na Inglaterra elas poderiam ser satisfatórias ali para o seu desempenho, para o seu governo, tá? A partir daí, tá? Isso leva a um racha na coroa britânica e leva a esse grande racha futuramente vai levar até a separação entre a Igreja Católica e a coroa britânica, tá? Que esse racha existe até hoje, né? E começamos a analisar agora outros pontos das ideias calvinistas e por que as ideias calvinistas elas eram tão importantes para alguns países e para outros não, e por que Lutero conseguiu adeptos em alguns lugares e outros não. E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quais são as teorias dos dois nesse ponto de vista aí. Vamos lá então. No movimento reformista de Lutero, tá? Nesse grande movimento, Lutero não concordou com o estilo da reforma de João Calvino. Ponto. Vocês já viram a partir daí. Martinho Lutero queria reformar a Igreja Católica, enquanto João Calvino acreditava que a Igreja estava tão arrebentada que seria impossível recuperar o catolicismo. Então ele dizia que ele acreditava que as pessoas tinham que ter a liberdade religiosa de decidir qual igreja deveria seguir e que o catolicismo nesse exato momento não interessava a ele. Só que nós estamos falando no momento em que Martinho Lutero só queria ainda reformar a Igreja Católica. Essa divisão entre Lutero e a Igreja Católica, ela ainda não existia. Tá? Essa separação só deu quando o Papa excomungou e expulsou Lutero da Igreja Católica. Aí Lutero realmente ficou decepcionado, se revoltou, suas 95 teses foram postas para a sociedade e Lutero realmente, a partir daí, Lutero realmente criou, a partir com os seus seguidores, uma nova denominação. Tá? Então a Igreja Luterana hoje, tá? Em homenagem, né, e fundada por Martinho Lutero, justamente é a prova viva de que realmente essa igreja naquele momento ela não queria ser reformada, tá? Mas, tirando isso, tem outros pontos de vista que eu vou citar daqui a pouquinho, as quais João Calvino e Lutero discordavam fielmente aí, né? Não era só a questão de reformar o catolicismo, né? Porque o rito da igreja luterana, ele é muito parecido com o rito da igreja católica romana. O rito das igrejas calvinistas, ele é totalmente diferente, muito diferente do rito católico, né? As igrejas luteranas se aproximam muito mais do catolicismo do que as igrejas calvinistas, né? Que tem uma separação muito forte, né? Realmente o rito, né, litúrgico, a ideia litúrgica de um para outro, né, a liturgia luterana e a liturgia calvinista é totalmente diferente.
Bom, então as 95 teses são uma lista, né, de pensamentos, né, de ideias acadêmicas que Lutero tinha, né, naquele momento, que levou o cisma realmente da Igreja Católica, que já tinha se arrebentado no ano de 1050 com católicos romanos e católicos ortodoxos, né? Esse cisma foi lamentáveis em todos os sentidos, né? Porque a Igreja Romana ela já tinha se arrebentado no ano de 1050 entre católicos romanos e católicos ortodoxos, e essas 95 teses de Lutero eram contra os abusos, não da Igreja Católica em si, mas era o abuso de alguns pregadores, a venda de indulgência, né, para alcançar o reino dos céus, o pedacinho do paraíso, e tudo aquilo que Lutero não concordava com aquele momento, né? Lutero tinha uma visão totalmente diferente a partir daí, né? E aí que vem o ponto que eu disse para vocês. A grande questão é que as teorias de João Calvino, ele acreditava na predestinação. Então, ele acreditava que o homem ele foi predestinado àquilo, ele não tinha como alterar a vida. Então, se você nasceu rico, você vai morrer rico. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Muitos católicos, principalmente os monges carmelitas, discordavam dessa teoria, porque, peraí, não existe predestinação. Calma, as pessoas elas não têm que viver no sofrimento para o resto da vida, elas podem ter o poder da escolha e de mudar justamente a sua vida. Então, assim, as ideias entre católicos, luteranos e calvinistas, elas começam justamente a ter ruptura nessa ideia, a ideia da predestinação, tá? E essa teoria da predestinação de João Calvino realmente era um racha ali, né? Dizer que realmente quem nasceu para ser escravo tem que ser escravo, quem nasceu para servir tem que servir. Então, quer dizer, isso alimentou muito até quem defendia naquela época a escravidão, né? Quem defendia a escravidão, muitas dessas pessoas se aderiram ao calvinismo por essa teoria da predestinação. O homem ele nasce predestinado. Então, se existe escravidão, é porque essas pessoas têm que ser escravos. Se existem pessoas aleijadas, é porque elas têm que ser aleijadas. E por aí vai. Então, quer dizer, essa é a primeira ruptura, o primeiro racha entre luteranos, calvinistas e entre católicos a partir daí. Então, a gente percebe que a reforma protestante realmente ela está bem dividida, bem fragmentada a partir desse olhar aí, tá? Em 1555, né, são erguidas as primeiras igrejas calvinistas, tá? Principalmente em Paris, né? E essas primeiras igrejas depois se espalham para várias regiões e várias partes do mundo inteiro. Junto delas também as igrejas luteranas, também que crescem tanto na Alemanha, fora da Alemanha, e também alcançam terrenos aqui na América, tá ok, galera? Bom, então a partir de agora nós vamos justamente falar sobre o seguinte, agora saindo de Martinho Lutero e indo justamente para outro tipo de pensamento. Enquanto do outro lado havia uma briga, uma disputa sobre religião, um debate sobre religião, do outro lado, né, lembrando que isso aí é questão de prova, do outro lado você tem Copérnico, Galileu, tá ok? Você tem Isaac Newton discutindo justamente sobre a rotação da Terra. Aí você vai falar, Leandro, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Naquele momento se acreditava-se que a Terra era o centro do universo e de que todo o universo existia para servir a Terra. Galileu e todos os outros, Isaac Newton, Copérnico e todos os outros, praticamente quase foram queimados na fogueira porque discordavam dessa teoria de que a Terra realmente era o centro de tudo e o mundo e o universo servia a Terra, né? A igreja, naquele momento, que já tinha tanta coisa para se preocupar, com Lutero e com Calvino, a igreja agora começa a se preocupar com a ciência, que começa justamente a desafiar a fé. A religião e a ciência ela começa a entrar numa batalha, numa briga agora, né? Na realidade, o que se acreditava que naquele momento é que se afirmava que os cosmos estavam organizados em esferas celestes e que a Terra era imóvel.
Não que a Terra ficava girando, né, ou que a Terra era o centro de tudo, né? Então, quer dizer, esses indivíduos aqui, né, a partir de agora, começam a trazer uma realidade totalmente diferente sobre a ciência. Então, a ciência, ela começa a se separar da... O que, que a gente está tentando trazer aqui para vocês? A ciência, ela está se separando do que? A ciência está se separando da religião. E a ciência, ela está começando a caminhar com as suas próprias pernas, tá ok? Bom, as mudanças ocorridas na Europa, né, com o Renascimento, levaram ao desenvolvimento do comércio das cidades, a expansão marítimas, né, e foi um grande movimento intelectual intenso, marcante naquela sociedade, né. E aí temos o Iluminismo, né, que é um movimento cultural que se desenvolveu a partir desse exato momento em várias partes da Europa, né, e esse desenvolvimento cultural, desde o Renascimento, deu origem às ideias de liberdade política e econômica que naquele momento eram defendidos ali pela burguesia. A partir dessa análise, a política, ela defendia algumas teorias sobre o que deveria ser a política, como a economia deveria ser estabelecida e como a burguesia deveria se colocar ao lado da sociedade, principalmente nessa mudança social. Começa-se a partir de agora. Bom, galera, então, na próxima aula, nosso próximo encontro, nós vamos começar a discutir essa questão aqui que é importante, sobre essas mudanças ocorridas na Europa, tá ok? Então, galera, eu quero falar para vocês que um beijo, um abraço, tá ok? E no nosso próximo encontro, a gente vai começar a falar sobre essas mudanças políticas, econômicas e culturais inseridas pela burguesia, realmente que vão ganhar força. Enquanto a batalha, a briga religiosa está de um lado e a ciência e a igreja e a fé, a briga do outro, a burguesia, ela tenta se colocar num quadro muito mais satisfatório justamente dentro dessa sociedade. Então, galera, um beijo, um abraço, até o próximo encontro aí. Um abraço para todos.